É. Fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, de infinita bondade, Jesus, o nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão. Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, reunidos para o estudo de seu Evangelho. Agradecemos pelos amigos que fizemos, pelas lições que temos recebido, os ensinamentos. Esperamos conseguir colocá-los em prática em nossa vida diária, com nossos familiares, com nossos amigos. Obrigada, Jesus. Que a sua presença se faça entre nós. Que Deus os abençoe. Com você, Claudinha. Buenas noches. Ó, tudo bem, gente? Vou começar Tudo com, bem. vou começar com música hoje. Não pude estar aqui semana passada, né? Então não sei se teve música semana passada. Não teve, não. Teve? Não, não teve, não. Ah, então vai ter hoje. Ele, sim. E- Teve essa? Se teve, vocês escutam de novo. Bora lá. Tá ouvindo, né? Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti entrego a saindo ti, de mim buscando minha saúde e
Conheciam? Acho que sim, né? Deixa eu compartilhar agora aqui, peraí. Vamos nós continuarmos aqui nosso Evangelho de Lucas. Tem um monte de mensagem, deixa eu ver. O que, gente? Peraí. Essa música? Você ia usar, Bruno? Ou Everton? Eu deixei ela preparada, se precisasse, né? Mas aí não sobrou tempo. Aí eu não usei. Ah, então dei sorte. Estão vendo aí, né, queridos? Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 44. Ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com fluxo de sangue. Tudo a tradução do Haroldo aqui, tá? Tô usando. Então, em Lucas 8, 44, a gente tem assim. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste e logo estancou seu fluxo de sangue. Então, a gente viu, né? O Everton trouxe semana passada, depois eu assisti, sobre o 12, esses 12 anos que ela tinha essa hemorragia, né? Que ela perdia sangue ali, os 12 anos da menina, da filha de Jairo, e aí a hora que ela decide, toca nas vestes de Jesus, o sangue para, né? Estanca. E aí, o Bruno já até falou isso, mas eu resolvi trazer os evangelhos sinóticos, né? Em Marcos e em Mateus, a gente tem um pouquinho mais de informação e eu acho que vai ser legal para a gente falar hoje. Então, em Marcos está assim, lá no capítulo 5, versículos 27 a 29. Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás tocou na sua veste, pois dizia: se tocar apenas na sua veste, serei salva. E imediatamente secou-se a fonte do seu sangue e soube em seu corpo que estava curada do flagelo. E lá em Mateus, capítulo 9, versículo 20 e 21. E eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste, pois dizia consigo: se somente tocar na sua veste, serei salva. Então a gente tem essas informações que Lucas resumiu, botou só num versículo que ela tocou nas vestes, todos os três falam da veste de Jesus, mas aqui nesses dois de Marcos e de Mateus a gente tem um pouquinho mais de informação, né? Era só um pouquinho, gente. Peraí. Pronto. Bom, aí a gente vai ver um pouquinho do que é essa veste, né? Não é só uma roupa, não é a roupa que Jesus usava. Eles têm essa veste externa, que é esse manto aqui, tipo esse chale, tá vendo? Que os judeus usam. Então, tem a nota lá do Haroldo que ele fala que a veste, que também é chamada talit, é uma veste externa, um manto, uma peça de vestuário utilizada sobre a peça interna. Então, eles tinham a roupa ali, a túnica, e vinha esse talit por cima, né? Por cima dessa veste. E esse manto, né? E eles usavam como um acessório religioso, né? Porque eles cobrem a cabeça e fazem as orações, né? Então, é uma forma de um chale mesmo, igual tá no desenho mais ou menos, que pode ser feito de vários tecidos, né? Pode ser de seda, pode ser de lã, pode ser de linho.
E aí ele tem, eu não sei se vocês veem o meu mouse, mas eles têm esse bordado na orla, na barra, e depois essas franjas, com os fios que sobram, eles deixam essas franjas, né? E aí eles cobrem a cabeça, como eu estava falando, na hora da prece, né? No momento da oração, né? E é tão engraçado que todo mundo cobre, então eles se igualam, né? É um momento de conexão só da pessoa com Deus, né? E aí aquele esquema, né, gente? Vocês podem me interrompendo aqui, a gente vai conversando, tá? E aí lá no versículo a gente tem a veste, que é o talit, e a orla. O que é a orla? É a barra, né? Então essa parte de baixo, né, essa borda dessa veste, desse manto, desse chale. Então eles fazem um bordado com fios azuis, azul púrpura, né? Para ser mais exato aqui. E isso é uma recomendação que está lá em Números, a gente já vai ler, tá? E aí fala assim: trata-se de um preceito cuja função era evocar a necessidade de cumprimento dos demais preceitos. Desse modo, essa orla era sinal característico dos fiéis observadores da Torá. Então, isso aqui é muito importante para o nosso estudo hoje, né? Tem um sentido. Tudo no judaísmo, todos os rituais, todos os detalhes, tudo isso tem um símbolo, tem um sinal, tem um sentido, tem uma importância, né? Por isso que fala aqui, que está lá em Números. Eles pegam a Torá e todos aqueles símbolos eles usam no dia a dia. Então, cada detalhe, até da vestimenta, tem um significado. Então, esse bordado ali, na orla, na barra do talit, desse manto, desse chale, era para lembrar o judeu dos mandamentos. Então, era um compromisso. Então, a hora que ele punha aquilo, que ele se vestia, tudo tinha um sentido, um significado. E aquele era específico de lembrar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo, né? É claro que o ser humano é o ser humano, né, gente? Temos seres humanos de vários níveis aí e muitos faziam isso só como um ritual superficial, né? Mas é uma simbologia tão bonita quando você se dispõe, se propõe a vivenciá-la, né? E muitos tinham essa característica de vivenciar, né, esse hábito aí. Então nós temos o talit, que é esse chale, esse manto. Na borda ele era bordado, né? Na parte de baixo ele era bordado com os fios azuis, e depois tinha a franja, que eu não sei falar esse nome, alguém sabe? Tzitzit, deve ser mais ou menos por aí. E isso eram as franjas. Então aqui no final, vocês veem meu mouse, lembro? Sim, Dá para ver sim. Uhum. Então aqui nós temos o manto, o chale, aí o bordado na barra, na orla, e aí depois as franjas, né? Então são 4 cantos, que ele é um grande retângulo, e nos 4 cantos as franjas, tinha franja, podia ter nele todo. Então eles continuavam esse fio do tecido e esse fio do bordado e faziam tipo uma trança ali, né, um amarradinho dessa franja, né? E aí nós temos lá a passagem em Números: que se façam para eles tzitzit, franjas, sobre as bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e porão sobre ele, sobre a franja da borda, um cordão azul celeste, e será para vós, e vereis e lembrareis todos os mandamentos de Deus. Olha que bonito. Então, vereis e lembrareis todos os mandamentos de Deus. Então, eles andavam, né,
com os mandamentos nas suas vestes, e os cumprireis, e não errareis, indo atrás do vosso coração e atrás dos vossos olhos, atrás dos quais vós andais errando, para que vos lembreis e cumprais todos os meus mandamentos, e sejais santos para com vosso Deus. Eu achei bem bonito isso aqui, gente. No catolicismo a gente tem o crucifixo, né? Que as pessoas geralmente andam. Né, tem esses lembretes, símbolos, né? Muita gente anda no colar, na pulseira, enfim. O terço, né? Também vira meio que um amuleto, né? Claudinha, Oi. eu não tenho minha mãozinha aqui, por isso que eu não levantei. Deixa eu te falar uma coisa. Eu assisti do The Chosen um capítulo que fala sobre. Eles têm um nome, né? Você está falando franja, eu vou também falar. Um judeu comprou todas as dívidas da família dele, porque ele já estava bem mais velho, e foi conversar com o Mateus, que era o coletor de impostos, e falou para eles: Olha, eu não tenho dinheiro para pagar. E os meus parentes não vão pagar também, porque eu comprei essa dívida deles. Mas com você eu vou deixar meu bem mais precioso. E ele não entendeu por quê, né? Aí ele pegou e deu essa franja para o Mateus, para ele nunca esquecer que ele é um judeu e que tem as suas leis, né, a obedecer. Quando Nossa, ele ainda era coletor de impostos. Eu procurei tanto esse episódio, eu queria trazer pra gente. Obrigada, viu? Eu procurei, mas eu não sei se eu digitei alguma coisa que não achou, né? Mas é isso mesmo. E é muito emocionante esse episódio. Eu quero encontrar ainda, se lembrar qual número que é, pra gente colocar lá no grupo. Eu É fiquei a muito. quarta temporada. Agora o número eu não lembro. Só não lembro qual, assim. E que ele deixa escondidinho, né? E ele fala com as meninas, com a Madalena ali, e aí ela traz isso de volta pra ele, e ele se emociona muito a hora que ele coloca na roupa, né? É muito emocionante mesmo. Eu queria ter certeza se era essa franja exatamente, mas esse significado, esse simbolismo deles é muito bonito. É muito bonito. E eles levam isso a sério, assim, né? É realmente o lembrete do mandamento, da lei, e para que eu me lembre mesmo, ao ver, de cumprir, né, os mandamentos. Obrigada, Hebe. Aí lá em Deuteronômio também tem. Franjas farás para ti e as porás nos 4 cantos de tua vestimenta com que te cobrires. É isso mesmo. E eles têm esse ritual, né, que é cumprido ali diariamente, né, como esse símbolo de fé e de identidade judaica. E é tão legal que a gente vai ver também ao longo do estudo que são coisas corriqueiras do dia a dia mesmo, não é um evento extraordinário. É para que ali, né, no meu dia, eu lembre que a coisa mais importante é eu cumprir os mandamentos, cumprir a lei de Deus, né? Ao olhar. Você fechou o microfone. Desculpa. Ao olhar para as franjas, as pessoas são lembradas dos mandamentos de Deus e de se conectarem com a espiritualidade, né? E qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então imagine a gente acordar todo dia, né? E se lembrar disso, ter um meio de se conectar com isso, né? A gente tem a nossa prece da manhã, né? A gente faz a nossa prece no almoço, não tem hora. Mas assim, essa simbologia, ela é muito significativa e ela é muito relevante para as ações do nosso dia, né?
Então, na hora que eu olho para minha vestimenta, eu sinto o amor de Deus e eu me lembro, né, de manter essa ou de ter essa conexão com Ele e com o meu próximo, né? E por isso, quando a mulher toca a orla da veste, que ela toque esse lembrete do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente está recebendo essa informação dos evangelistas nessa simbologia de renovar a aliança homem-Deus, de renovar o compromisso com a lei. É claro que a gente viu que ela como o sangue era considerado impuro, né? Então tinha toda essa preocupação dela de não tornar, que o Cristo não se tornasse impuro ao ser tocado por ela, né? Por isso que ela toca as vestes, mas é mais do que isso. É mais profundo do que isso, porque ela podia tocar na roupa, né? Podia tocar na sandália, sei lá. Mas ela toca nessa orla, nesse bordado, nessa franja, que simboliza essa aliança, homem-Deus, que relembra esse compromisso com a lei. E aí, é tão interessante que eu fui, né, buscar o Aloysio para ver o que ele falava disso. A gente sempre busca, né, gente? Os nossos mestres aqui, o Aloysio é um deles. Mas aí fui buscar outras coisas também, outras fontes, outros estudos. E tem uma palavra para essa borda, para essa orla, né? Em hebraico, essa palavra é kanaf. E aí o significado a gente vai com uma caixinha de surpresa, né? Você vai tirando uma coisa, depois aparece outra, depois outra, uma leva a outra. E aí essa palavra canafes também significa asa. Não é só borda, também significa asa. E aí os judeus, eles conhecem as escrituras de trás para frente, de frente para trás, né? E tudo sobre a vinda do Messias. E aí tem uma passagem de um profeta messiânico, que é o Malaquias, que ele fala assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, temeis no sentido de engrandecer mesmo, assim, de respeitar Deus, né? Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas sob vossas asas. Saireis da estrebaria e saltareis como bezerro. Então, todas as falas dos profetas messiânicos, elas vão se realizando. É só a gente ter olhos de ver, né? Então, para aquele que é temente a Deus, aquele que é fiel a Deus, que acredita nessa vinda do Messias, daquele que é o sol da justiça. O sol da justiça é o topo do justo, né? Aquele que é justo, soberanamente justo, trazendo curas sob vossas asas. Saireis da estrebaria e saltareis como bezerro. Então, para aquele que é fiel, virá o Messias. E ele trará cura sobre suas asas, te libertando, né? Com alegria. Saltareis como bezerro. Então, alegres como bezerro que estava preso na estrebaria. Então, você será liberto. Porque encontrará cura sobre suas asas. Para aquele que é fiel, né, gente? E aí, a gente tem então que essa escolha que os evangelistas trazem de tocar especificamente na orla das vestes de Jesus não é uma coisa aleatória.
É um detalhe rico de significado espiritual e histórico. Olha só que legal. Essa veste, desculpa. Esse talit, essa veste, ela é branca. E aí esse branco, esse pano branco, simboliza a alma daquele que é fiel. Aquele que é pio, aquele que é crente, o que é fiel. O fio azul simboliza a lei, né? Como a gente estava vendo, a Torá. Então, na beira, na orla, que é o canaf do manto branco, que é o talit, eles fazem esse bordado lindo com a linha azul e depois uma franja com a linha que sobrava. Olha que legal. Costurando aquele que é fiel, o fiel, com o maior mandamento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas. No ponto a ponto, no bordado, eu entrelaço, eu conecto de uma maneira muito bonita aquele que é fiel ao maior mandamento da lei. A lei de Deus bordada no tecido da alma. Então esse talit representa isso. A lei de Deus bordada no tecido da alma. Eu achei tão bonita essa frase, tão poética assim e tão condizente com esse sentimento, né? Porque Deus vai bordando a nossa vida. Tem uma historinha que a gente conta muito na evangelização, que tem uma mãe sentada no sofá, numa cadeira, bordando, fazendo seu bordado. E o filhinho dela sentado no chão. E ele olha para aquilo, obviamente ele olha do avesso, e ele não está entendendo nada que a mãe está fazendo. Porque é um emaranhado de linhas, de nós, de cores diferentes. E aí ele fala: mamãe, não estou entendendo. E ela fala: filho, o bordado é como a nossa vida. Às vezes parece um emaranhado de coisas estranhas, de pedaços de linhas soltas, de nós, uma confusão de cores. Mas quando a gente olha do lado certo, a gente vê o lindo bordado de Deus para nós. Então a gente vê aquele desenho lindo do lado certo, porque Deus está realizando o bordado da nossa vida. E a gente precisa ter essa fé, né, do crente, daquele que crê. Bom, a gente falou do talit, da borda, da franja, de uma maneira explicativa, vamos dizer assim. E aí tem judeu de tudo quanto é jeito, como a gente estava falando. Tem aquele que vai pôr e por mera convenção e não vai seguir. Tem aquele que põe e que tenta seguir. E tem aquele que é Jesus. E tem Jesus. Então o talit de Jesus não era qualquer um, né? Era realmente essa significação da lei de Deus entranhada, entramada ali, plenamente nele, costurada nele. E aí tocar no talit do Cristo foi um gesto de muito reconhecimento. Porque não basta só a lei. Não basta eu carregar um tantão de lã de fio azul. Não basta saber a lei. É necessário essa costura. É necessário que ele esteja ali, ó, ponto a ponto nessa trama
da alma, do tecido branco. Não basta só saber a lei de Deus. Ela precisa estar dentro, entranhada na consciência. E isso Jesus tinha, né? Eu e o Pai somos um. É isso que a gente busca. Mas é isso que estava representado ali, naquela veste. E por isso essa mulher toca o talit de Jesus. E aí o Aloysio diz que esse simbolismo, ele não é pontual, ele é ponto a ponto. É uma vivência integral, é uma vivência constante, como o bordado, ponto a ponto, dia a dia. Dia a dia eu tenho que me lembrar dos mandamentos. Dia a dia eu tenho que me lembrar do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Dia a dia, minuto a minuto, ponto a ponto. Para que seja cada vez mais uma constante na minha existência. E aí, pensando nessas duas asas que Malaquias trouxe, né? É viver a lei de Deus nessas duas faces, que as asas são duas, uma ética e outra misericórdia. Porque amar a Deus sobre todas as coisas me traz a ética, e ao próximo como a mim mesma me traz a misericórdia. Porque eu não consigo, se eu for só ético e não for misericordioso para o outro, para com o outro que não é, não tem sentido. Eu não estou seguindo a lei na sua plenitude. Ela não está plenamente entranhada em mim ainda. Se eu sou misericordioso com o outro, mas eu não ajo com ética, também não. Então essa vivência diária da lei, essa vivência constante, vai me ajudando a fazer crescer as duas asas. A asa da ética e a asa da misericórdia. Como a gente tem acompanhado, estudado e vivenciado nos últimos anos nos estudos aqui, principalmente, né? Nesse entrar, nesse autoconhecimento, nessa busca de galgar os degraus da evolução, eu vou percebendo que se eu estou julgando demais, se eu estou condenando demais, se eu estou aprendendo a ser misericordioso ou não. Porque, gente, ser misericordioso com quem é igual é uma coisa, mas com quem está longe de seguir as leis de Deus é um desafio e tanto. Um desafio e tanto. No nosso dia a dia, no nosso ponto a ponto, no nosso ficar revoltado com uma notícia que eu li, com uma coisa que eu assisti, com uma coisa que alguém me contou, é muito difícil. E essa misericórdia é para com todos. Qual que é esse desafio para mim? Como é que tá esse bordado no meu talit? Né? Então, essa cura dessa mulher, ela é muito profunda. E não só profunda, mas ela é muito ampla de significados. Muito ampla. Porque a gente tem muitos desafios a vencer. Muita força de vontade para cultivar, para realmente querer tocar no talit de Jesus. Para realmente ser curado. Porque é desafiador seguir a lei de Deus. Para mim é. Nessa plenitude é.
Então tem que ir ponto a ponto mesmo. Tudo bem? Ninguém quer falar nada? Então bora. É uma percepção muito, muito diferente, muito profunda, né, Claudinho? Né? Essas duas asas, nunca tinha parado para pensar, né? A ética e a misericórdia relacionadas aos maiores mandamentos, né? E tudo isso com essa simbologia, né? Da veste e tudo mais. Acho que é por isso que a gente fica muito reflexivo, é diferente, né? Muito diferente. Muito diferente, muito. O Aloysio até comenta isso. Ele fala assim: a gente tá aqui nesse miudinho para não ficar amassando o mesmo barro. Porque essa passagem ela é muito conhecida, né? A gente já foi em palestra, a gente já fez aula de evangelização, a gente já ouviu né, áudios, música, muitas coisas sobre ela. Realmente ela é muito mais conhecida do que a gente estava vendo antes, né, do endemoniado. E realmente tem muitas camadas, né? Não é que existe uma interpretação certa ou errada, não é isso, né? São 70 faces. Mas essa que ele traz, ela é incomum, mas não é inverídica. Ela é válida, mas ela não é do mesmo barro que a gente está amassando, né? É uma visão ampla, de um outro viés, mas que tem a sua validação, que tem a sua, né, o seu ponto ali de encontro com ela. E é muito interessante para a gente trazer para o nosso dia, né? Para a nossa vida. Porque senão a gente fica só ali na questão do fluido que ela emanou e atraiu, o fluido de Jesus, que também é verdade, né? Mas é mais profundo. Tem mais coisas ali, a gente pode ver mais coisas ali, né? E essa questão dessa simbologia da veste, dessa simbologia das hastes e dessas outras que a gente vai ver aqui, é muito interessante. E aí, claro que o Aloysio comenta de Mateus, né? E a gente está no Evangelho de Lucas. Mas Mateus e Marcos, como a gente viu, eles trazem um complemento, eles trazem alguma informação a mais. Lucas foi sucinto nesse versículo, ele disse que ele tinha que dizer, passou o seu recado. Mas Mateus coloca esse versículo a mais, que ele também tem muito significado, que ele também tem muita coisa para ensinar. Então lá em Mateus está assim: e eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla da sua veste, pois dizia consigo: se somente tocar na sua veste, serei salva. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. E aí, olha que legal. Mateus, vamos imaginar isso como uma cena dramática, no sentido de uma cena, de uma apresentação ali, de um teatro, uma dramaturgia. A gente tem a cena externa, que é um narrador contando: eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla de sua veste. Corta a cena do filme, vem uma outra câmera e a gente tem o pensamento dessa mulher, como a gente viu lá na cena do The Chosen que o Everton trouxe. Pensando consigo mesma, refletindo: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei salva. Então a gente viu a questão do 12, a questão da mulher, essa simbologia, né, do fluxo de sangue, então da perda de sangue. O que é essa perda de sangue? A perda da vivacidade, né? Ela vai se esvaindo. Imagina 12 anos, gente.
uma condição de anemia severa ali, né, gente? Mulherada às vezes tem que tomar ferro na veia, tomar soro com ferro, tomar remédio, porque quando você perde muito sangue, 12 anos, né? Isso significa uma debilidade física. E a gente viu que o 12 representa a liderança, liderança espiritual, não é? Do cajado? Everton trouxe isso, não é? Vocês lembram? Então, o 12, o Lamed, que é o cajado, então, que simbologia essa liderança, né? Liderança que está se esvaindo, que está debilitada, porque perdeu o sangue. E é muito mais fácil de ser dominada, de precisar de alguém que cuide dela, de alguém que lidere no lugar dela, porque ela não está dando conta, ela está debilitada. Simbologia dos 12 séculos de Israel ali que estava debilitado na escravidão. Precisava. Claudinha, Oi. o que eu achei muito bonito na atitude dela, que os dois apóstolos falam para ela, espera aí, né? Para ela ficar esperando. E ela, com saber que podia ser escorraçada ali, né? Aliás, teve uma pessoa que a reconheceu. Ela preferiu só tocar na veste dele, ela tomou essa atitude e de tomar o cuidado de não deixar Jesus impuro, né? Eu achei isso assim, ela não pensou só nela, né? E teve a coragem de ir além e não ficar esperando que chegasse até ela a ajuda. Era só a última esperança. Era só a última esperança, e aí essa cena que ela se interioriza é a que faz ela mover, se encher de coragem. Ai, gente, deu um boró aqui, né? O que que eu faço? Quando ela pensa, se somente tocar nessas vestes serei salva. Deixa eu ver aqui, peraí. O que eu fiz? Porque essa mulher, ela, é o que você disse, ela não tinha nada a perder. Ela não tinha nada a perder. E ela. Agora deu. E ela estava num sofrimento tão atroz de tantos anos, de tanta coisa que ela passou, de tanta humilhação, de tanta vergonha, né? Que ela se encheu dessa coragem. Se encheu dessa coragem, mas isso tem um sentido. Tem uma explicação, na verdade. Se encher de coragem quando ela pensa, se eu somente tocar nas suas vestes, serei salva. Quando ela faz isso, o que ela está fazendo, gente? Uma prece. Uma prece. Ela não aguenta mais. Ela quer ser salva. E quando ela faz isso, que ela se conecta com Deus e se enche de coragem, ela escuta a voz de Deus. Vai. Vai. Você vai conseguir. Como que uma mulher anêmica, assim, na fraqueza que ela estava, consegue atravessar uma multidão, porque Jesus estava cercado por uma multidão, tanto que Pedro fala, né? Senhor, como assim? Quem te tocou? Você está cercado por um tanto de gente. A gente vai ver isso mais profundamente. Mas ela faz esse movimento de sair do externo, de ir para o interno, de conversar com Deus, de se encher dessa coragem, dessa capacidade de se eu vou, porque eu serei salva. E ela vai. E ela toca. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Não sei. Alguém sabe? Deixa eu tentar de novo. Conversa aí um pouquinho. Travou? Ué, a hora que eu clico para passar, ele muda a minha tela aqui. Vou Eu, entender. quando faz assim, eu paro de compartilhar e compartilho de novo. Calma. Então vai. Conversa um pouquinho aí dela enquanto.
Belezinha, Luna. Ai, gente, gostosa. Ai, dá um cheiro e um aperto aí por mim. E ela? Ó, show. Luna, logo vai ser você, viu? Viu aí? Só chegar onde a gente tá. Aí. De novo. Oh, meu Deus. Deve ser algum link. Ciência, gente. Às vezes porque tá gravando, será que dessa ou não? Talvez porque você colocou lá, clicou sound em imagens, né? Pode ser isso. Na semana passada eu apanhei por causa disso. Desculpa as falha técnica aí. Então manda para nós que a gente compartilha. Vamos ver se agora vai. Deixar um backup, né? Bom, vamos lá, tentar de novo. É tão interessante que aí o Aloísio, com essa cena, com essa fala de Mateus, com esse outro versículo, ele faz essa analogia desse movimento de cena externa e cena interna, de expansão e contração, desse pulsar da vida. E aí ele fala, como a gente disse também alguns tempos para trás, que quando eu subo ao monte, eu me elevo. Um movimento ascensional, eu tenho essa comunhão com Deus. Mas eu não posso ficar lá para sempre. Não é só esse movimento. Eu preciso do movimento horizontal. Eu preciso do movimento relacional. Então eu tenho que descer no vale e eu tenho que ir lá me relacionar com as pessoas. Eu não posso me isolar da vivência do dia a dia. Então esse movimento de expansão, desse horizontal, desse relacional com o outro, e esse movimento interno que eu achei tão bonito, que toda vez que tem um movimento interno é também um movimento ascensional. Porque a hora que eu volto para o meu íntimo, que eu me conecto com Deus, eu estou nesse movimento de ascensão, de subida ao monte, de conexão com Deus. Eu me silencio para escutar a voz de Deus. Né? E a hora que ele traz isso para essa cena dessa mulher, que a hora que silencia e a hora que ela pensa, se eu somente tocar nas vestes eu serei salva, ela escuta a voz de Deus. Vai, você será salva. Né? E aí ela escuta o coração. Nessa prece ela escuta a voz de Deus. E assim é com a gente. Nas nossas ânsias sinceras, naquele momento que eu já tentei de tudo, que eu já fui atrás de lá, né, nos outros evangelhos fala isso, que ela buscou ajuda de tudo quanto é jeito e não conseguiu, né? E nessa ânsia sincera de ser curada, corpo e alma, né? No conforto do meu coração, da minha prece, da minha oração, eu escuto a voz de Deus. E aí não tem explicação, eu só sei o que eu tenho que fazer. A gente não consegue explicar. Ai, veio. Não, eu sinto o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, o caminho que eu tenho que percorrer. Quando a gente escuta a voz de Deus. Né? É muito bonito isso, muito significativo. A mulher ouviu o coração, ela ouviu a voz de Deus. Deus dizendo, busque Jesus, porque Ele e eu somos um. E aí, se eu somente tocar a sua veste, serei salva. E ela, com todas as suas dificuldades, como você trouxe, né, Ellie, vence a multidão e toca.
na orla do talit do Cristo. Essa possibilidade de cura traz uma grande alegria para ela antes dela fazer esse movimento. Mas também traz uma grande alegria para Jesus. Quando ele fala, né? Saiu virtude de mim. Então muitos o tocavam, mas só ela, com a fé, com a verdade, com a certeza de que seria curada. E aí nessa passagem, o Aloysio fala muito isso, né? Que a gente tem a representante feminina, tanto na filha de Jairo quanto na mulher morruíça, desses 12 anos perdendo esse sangue, nesse fluxo de sangue se esvaindo, nessa debilidade, nessa fragilidade, nessa perda dessa liderança que o 12 representa, que é a mesma coisa de Israel, que eram 12 séculos na escravidão, sem a liderança espiritual que ele era, né? E aí ele fala desse movimento, de quando essa árvore do Evangelho vem para o Brasil, e o Brasil exercendo essa liderança espiritual. E essa ânsia do Brasil, da mulher de Israel do Brasil, essa ânsia pela cura, essa ânsia por tocar o talit de Jesus e dele também ser procurado. Essa ânsia de ser curado. E aí o Aloysio fala, e eu achei muito bonito e relevante, que o Brasil é como que esse elemento feminino, essa reta de ascensão, perante um mundo que sangra, que sofre, mas que está para acordar, que está nesse movimento ascensional, que está nesse movimento de perceber a importância de tocar Jesus, de estar sob suas asas, de receber a cura. Porque a gente tem essa missão, e é uma missão mesmo. E depois eu conectei, não sei se vocês perceberam, tem essa imagem, eu pus elas repetidas vezes, da mulher tocando o talit de Jesus. E coincidentemente, na hora que eu estava finalizando o estudo e repassando até, eu percebi que a cor das vestes dessa mulher são as cores do Brasil. Coincidentemente. Então, essa importância de perceber essas duas asas, de perceber a misericórdia como aliada da ética, de perceber que nós somos a pátria do Evangelho, de perceber que essa missão é ponto a ponto, é dia a dia, no passar o Evangelho para um filho, para um neto, para um sobrinho, de aproximar alguém de Jesus, de fazer o bem sem olhar a quem. Sabe essa coisa que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua mão direita? Porque a gente está numa cultura de vislumbre superficial, de eu faço, mas eu mostro, te conto, para que eu receba aplausos. Então essa missão de despertar o coração do outro e o nosso é de cada um de nós, nesse dia a dia, nesse ponto a ponto, nesses pequenos detalhes. E aí, nossa, falando demais. E aí tem um trechinho só de um capítulo maravilhoso, é o capítulo 1 desse livro, A Flores no Caminho, da Amélia Rodrigues. E é muito lindo o capítulo, mas ele é bem extenso, né? Eu peguei só um trechinho pra gente encerrar, tá?
E aí a Amélia traz assim: paralíticos, endemoniados, cegos, catalépticos, hemorroíça, mudo por ação obsessiva, por toda parte a dor. As provações cedem lugar ao pagamento pelo trabalho do amor. Eram todos esses, eram todos, ontem como hoje, doentes da alma e desejavam a cura para seus corpos. O Mestre fazia cessar os efeitos dos seus erros, sarando a matéria. Mas não parava aí, né, gente? Entretanto, oferecia-lhes a diretriz evangélica, a verdadeira terapia para o espírito, única medicação para eliminar os sofrimentos. O amor de Deus, refletido em Jesus, não tem limites, não tem limites. E todos nós precisamos de cura, num ponto ou outro. Todos nós precisamos tocar esse talit do Cristo. Mas todos nós sabemos, o amor de Deus refletido em Jesus não tem limites. Então nosso espírito imortal poderá contar com Ele, com esse amor misericordioso para todo sempre. Pois, se eu somente tocar na sua veste, eu serei salva. Então que a gente possa aprender, né, com essa mulher, a ter essa fé, essa confiança, essa certeza do amor misericordioso do Cristo. Porque basta que a gente saiba e toque nas suas vestes para que a gente se cure, para que a gente receba a cura, né? Obrigada, gente. Desculpa aí as falhas técnicas, mas era isso. Muito bom. Agora estou na onda do coração também. Vou achar aqui o coração. Agir coração. Duas coisas aqui eu fiquei pensando nesse finalzinho. Primeiro, onde andará, né, a mulher hemorroíça? Esse espírito transformado, né? Imagina, né, o nível desse espírito hoje. E outra coisa que eu achei bonitinho foi a sororidade. Que tudo que você falava, antes de você falar, a Sandra já estava concordando já. Na hora que você foi falar da roupa, ela já tinha percebido. E bonitinho, né? Que bom, eu não tava vendo todo mundo, Sandra. Você podia ter, ó, entrado no meio da conversa. Eu empolgo, nem percebo que o vídeo tá gravando. Eu vou embora. Não, mas fica muito bom, Sandra, fica muito bom. Assim, né, quem fala, tá acostumado, sabe que quando você tá falando e a plateia tá indiferente, nossa, gente, é triste É demais. muito ruim. É triste demais. Agora, quando você tá falando, a pessoa tá concordando e tal, ou então tá assim, vibrando e tal. A Rapaz, aqui gente até empolga. te dá uma força, né? É. Muito bom, muito bom. E tem uma outra característica também que eu percebo que eu frequento lugares em que a maioria é mulher. Na reunião mediúnica nossa, tem dia que eu chego lá só tem eu de homem. Eu tô falando, as mulheres estão que estão, né, Bruno? Né, Flamas? Muito bem, muito bem. Falando em mulher, vou pedir para uma que estava meio sumidinha, que hoje apareceu, vou pedir para a Gabi fazer a prece para nós. Final. Vamos lá. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de participar desse grupo tão querido, tão amigo, que nos dá essa possibilidade de refletir sobre as lições de Jesus, para que a gente possa colocar em prática durante a semana, aplicar os ensinamentos diante de tantos desafios que a vida vai colocando, que a gente possa agradecer sempre por essa
lembrança que nós temos semanalmente, né? De praticar o melhor que a gente pode fazer, da melhor maneira, agradecendo sempre pela companhia dos nossos amigos espirituais e que a gente possa ter uma semana proveitosa, que Jesus ilumine e ampare todos os hospitais, todas as pessoas que estão nas ruas, todos os velhinhos que estão nos asilos, as crianças e jovens que estão nos orfanatos, todas as regiões onde há guerra. Que Jesus envolva o nosso planeta Terra com luzes de paz, de amor, de amparo. Que assim seja. Lembrei uma musiquinha antiga que tinha no Silvio Santos. Hoje no céu um aceno, os anjos dizem amém. Porque Jesus Nazareno foi criancinha também. A Luninha aqui acompanhando. Fala tchau, meu amor. Fala tchau. Um beijo. Um beijo, gente. Até domingo. Então, Fiquem com Deus. obrigada, Claudinha, pelo estudo. Boa Obrigado. Obrigada semana. também, gente. Obrigada, boa Boa tarde a semana, todos, gente. pessoal. Gente, Beijo. começo de mês, começo de semana abençoado para todos nós. Que assim seja. Amém, Hebe, obrigada. Eu lembro dessa música, viu, Everton? Amy, saudade de você. Beijo. Beijo.